Bom dia, então vamos começar a aula. Janaína, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Ah, então tá bom. Claudinessa já me deu bom dia. Temos só Claudinessa e Janaína na sala. O pessoal tá na preguiça hoje, né? Eu mandei o link para eles no grupo do. Deixa eu só verificar se alguém visualizou. Tá bom. Ó, dois alunos além da Claudinessa já visualizou. Uhum. Ah, legal. Vamos ver se eles entram, né? Bom, queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade para realizar a atividade de férias. Não, na dificuldade não, eu só tinha ficado naquela dúvida que eu até questionei o senhor sobre Uhum. a A porcentagem, tabela, né? né, que na tabela é os 14% e nos exercícios estava 11%, aí eu tinha ficado meio assim, mas o restante eu acho que foi tranquilo. Só é É. complicadinho fazer os cálculos na mão, né? Ah, não teve nenhuma calculadora? Não entendi. Não teve nenhuma calculadora para te ajudar? Um Excel? Calculadora é assim, mas eu digo não usar as fórmulas do Excel, né? Ah, entendi. Tem dificuldades ainda, Janaína, com Excel? Não, é nem dificuldade, é que eu não quis usar fórmula para eu poder fazer, para eu saber fazer, né? Ah, entendi. Eu acho que é muito mais coerente, né? Quando a gente quer aprender, né? Fazer na mão mesmo. É, para fazer as contas, assim, até usei a calculadora, mas eu digo, por exemplo, que nem o imposto de renda, né? Você Sim. utiliza o valor menos o desconto de faltas e INSS, Hum, multiplica pelo valor da tabela, a porcentagem, né, para chegar no valor e aí diluir da parcela. Então, seria muito mais fácil eu colocar a fórmula ali e já está pronto, sim. né? Mas aí não teria questão de praticar, né? Eu quando ministro os meus cursos, eu peço para que faça na mão mesmo, viu? É. Que é justamente para poder praticar e o aprendizado é muito mais, vamos dizer assim, mais coerente, né? Mais reforçado, vamos dizer assim, né? Porque aí você sabe o que você está fazendo, né? E até pela dificuldade, assim, tá fazendo, você, como que eu posso, grava mais fácil, né? Não, sem dúvida, né? Eu vejo isso com bastante positividade, né? Porque você vai. É só o exercício diário que você vai tendo segurança, né? Para poder calcular. Né? E a fórmula, tendo a fórmula, é muito mais simples você seguir a fórmula, né? É porque você só coloca o valor lá e ele vai dar pronto. Então você não vai nem saber como chegou naquele valor, porque a fórmula tá lá, você não vai visualizar ela, né, direto. Não, eu estou dizendo assim, quando você tem a fórmula na mão, né? E uma calculadora, né, você vai praticando, depois aí é só colocar a fórmula no Excel, o número vem sozinho, né? É porque, por exemplo, que nem quando eu trabalhava no RH, você joga lá no sistema, já sai tudo pronto, né? Sim, E se sim. tem um problema no sistema, como que eu vou fechar a folha de pagamento? Alguma coisa se eu não sei fazer a conta, não sei nem por onde começar. Porque a dificuldade dá quando o colaborador ele vem tirar uma dúvida, né? É, exatamente, É, também. e aí você não pode colocar o sistema lá para conversar com ele, né? Exato, você tem que explicar para ele como chegou naquilo, né? Isso, e é nesse momento que quando você faz na mão, você tem muito mais segurança para explicar. Exatamente. Que legal. Érica, bom dia, tudo bem com você? Érica? Claudinessa, teve alguma dificuldade? Ah, desculpa, fala, pois não, Érica.
A Erika está com problema com áudio. Teve alguma dificuldade no exercício? Conseguiu fazer? Então, na folha de pagamento, não. Fiz os cálculos tudo certinho. A minha dificuldade foi no Excel. Ah, no Excel? Isso. É porque, assim, eu nunca tinha mexido ainda. Aí eu tive um pouco de dificuldade. Mas para calcular na mão foi tranquilo? Sim, eu revi sua aula novamente. Aí eu fui calcular, não tive muita dificuldade, não. Ah, que legal. Mirela, bom dia. Mirela. Vamos ver quem está entrando. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, professor. Tudo bem com você? Mais ou menos. Oi? Só um pouquinho doente, mas tô bem. Sério? Você conseguiu fazer atividade, Jaqueline? Consegui. Muita dificuldade ou foi tranquilo? Foi até tranquilo, eu consegui fazer. Ah, no Excel também? Sim. Vocês sabem que o Excel, ele é vamos dizer assim, um lógico muito importante, né? Quer dizer, isso facilita bastante o trabalho da gente, traz mais confiabilidade, né? Principalmente quando você consegue criar os parâmetros corretamente, as fórmulas. Então, o Excel, bom, ele é utilizado na maior parte da área administrativa, né? Não somente sistemas tecnológicos já montados, já construídos, layouts, né? Mas o Excel é um excelente complemento, um instrumento que facilita bastante, além dos recursos que o Excel nos oferece, né? Então, é uma boa, eu não gosto dessa palavra, mas é uma boa ferramenta de trabalho, né? Parecendo que eu estou falando com mecânico, mas é uma tecnologia que nos ajuda bastante. Luiz Felipe, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo sim, professor. Conseguiu? Conseguiu atividade, foi tranquilo? Sim, consegui. No Excel também? Eu não manjo muito no Excel, mas eu Você não, montei ela no Excel, para mim, você não manja, né, seu Luiz? não muito. Mas procura tempinho que tiver, procura ler lá no próprio Excel, tem o passo a Eu tava vendo passo. uns vídeos no YouTube, passo a passo. No próprio Excel, lá quando você entra, tem um tutorial lá, como se fosse um manual que ensina a mexer em todas as funções do Excel. É muito interessante, viu? Tá bom. Então vamos lá, gente. Então, as férias, como eu disse, ela tem duas finalidades que eu alertei vocês nas aulas passadas, quando se trata daquele ou daquela pessoa que vai fazer os cálculos, né? Como a área de recursos humanos é uma área de apoio à gestão, as férias ela é o que nós, né, da área de RH chamamos, de momento estratégico, porque esse momento de férias é um momento de relaxamento,
é um momento de prazer que as pessoas têm, seja para suprir necessidades financeiras, seja para suprir necessidades sociais, né, de descanso, de recarga de energia, enfim. Então, quanto mais o colaborador se sentir assim, né, com nível de satisfação elevado, né, melhor será a administração dessas férias. Então, nós temos aí esses dois fatores, fatores financeiros e fatores sociais. Quando nós falamos no âmbito, né, social, nós estamos falando de níveis de motivação, tá? Então, as pessoas, elas tendem repito, né, a relaxar, sentir aí esse pseudo prazer, porque estará lá descansando com a sua família, fazendo as suas coisas. Então, quanto maior for, né, o nível de prazer e satisfação que ele tiver, né, antecedente a esses dias que vão trazer esse prazer para esse colaborador, melhor será o retorno dele às atividades. Com relação ao âmbito financeiro, é sempre importante destacar de que férias é uma antecipação de salário. E, portanto, né, esse recurso, né, esse salário que ele vai receber, que não compromete o salário do mês, ele precisa ser orientado para administrar bem esse dinheiro, porque vai existir aí, né, no mês seguinte ou no período seguinte às férias, um desequilíbrio em termos de recebimento. Seja por conta de adiantamento, seja por conta do pagamento do salário, mas de qualquer forma haverá sim um desequilíbrio em termos de recebimento salarial. E para isso, né, os profissionais de departamento de pessoal, né, precisam orientar esse colaborador para que ele realmente saiba, né, no futuro próximo, né, quais são as perspectivas de recebimento desse valor salarial. Então, orientar se ele terá ou não terá adiantamento, mostrar o porquê que não terá o adiantamento. Se nós analisarmos o fator adiantamento, nós vamos lembrar que talvez a maioria das empresas que tem na sua convenção, no seu acordo coletivo, essa possibilidade, né? Em média, as empresas adiantam ali 40% do seu salário, normalmente, base, né? Então, pensar em 40% é a mesma coisa de pensar que um mês de 30 dias, 40% do salário equivale a 12 dias, né? Seria multiplicar 30 por 40%. Então, para fazer jus, para ter direito ao adiantamento, né, seria necessário que esse colaborador tivesse trabalhado naquele mês, no mínimo 12 dias. Isso sem contar, né, os outros descontos de INSS, de benefícios e outros, né, descontos autorizados. Então, para se evitar, né, que o saldo da sua folha de pagamento, né, seja negativo, né, muitas vezes as empresas elas não liberam esse adiantamento para justificar o recebimento no final do mês ou até o 5º dia útil, né? Outro ponto importante é que adiantamento salarial não é uma obrigação da CLT. O adiantamento
ele é ou acordado ou convencionado. Então, tem muitas categorias que não prevê o pagamento de adiantamento. Como eu disse, uma boa, talvez a maioria das empresas dos sindicatos, eles preveem, né, essa modalidade de pagamento, e aí, portanto, a empresa, né, ela aí sim, aí uma exigência sindical, e a empresa não vai, né, não vai se negar a adiantar, mas outras não. Então, outros ramos de atividade, não adianta o colaborador solicitar o adiantamento, porque ele não é uma prática legal, né, da consolidação das leis do trabalho que obriga todas as empresas. Tá? Então, é acordado ou convencionado. Então, essa orientação, ela se faz necessária no momento em que esse colaborador ele vai lá, né, levar a sua carteira, vai assinar o recibo de férias, já que o aviso de férias ele já assinou com 30 dias de antecedência, né, lembram disso? Então, é nesse momento que o departamento de pessoal, né, deve planejar este tipo de orientação, de conscientização. O que ele vai fazer com o dinheiro dele, pouco importa, né? É dele, é um direito adquirido. Mas nossa responsabilidade é de orientar, né, de conscientizar, né, para que no retorno às atividades, né, ele esteja focado na atividade, na função, né, e menos, talvez, na dificuldade que tem, né, com a necessidade de dinheiro, né? E isso, estrategicamente, é ruim, porque a mudança de foco, né, pode, né, inclusive, causar acidentes de trabalho por falta de atenção, tá? Então, esse exemplo prático que eu dei a vocês, né, admissão, salários dependentes legais, as faltas, né, e o início das férias, são aí as informações básicas de um recibo de férias, né? Então, essas informações, elas são ali, né, inseridas no recibo para justamente conscientizar o trabalhador, né, dos cálculos que virão a seguir. Então, o exemplo prático foi, né, o descanso de 20 dias e venda, né, dos 10 dias como abono pecuniário, né? Então, a definição do período aquisitivo de férias, né, ele se dá a partir da data de admissão e 12 meses consecutivos, né, até o início do segundo período aquisitivo. Então, o período aquisitivo desse trabalhador é de 12/11 de 2018 a 11/11 de 2019. E aí, o segundo período coincidirá com o dia 12 de novembro de 2019, começando um segundo período aquisitivo, tá? Como ele vai tirar 20 dias, né? Eu vou voltar um slide aqui. Vimos que ele teve 5 faltas injustificadas, né? Então, de acordo com a proporcionalidade de férias, esse empregado, como teve até o limite máximo, né, desse período aquisitivo de faltas, né, injustificadas, ele não perde direito a nenhum dia de férias. Se ele tivesse lá de 6 a 14, aí ele perderia 6 dias e teria direito apenas a 24 dias de férias. Nesse caso, né, não foi necessário, né, penalizar o colaborador. Então, eu vou lá no calendário, né, então ele vai sair de férias dia 19 de março, conto o primeiro dia 19, e 20 dias posteriormente. Vejam que, né, o período de férias, ele cai em um mês,
e vai até o outro mês, tá? Então, ele pega aqui um período de março, né? 13 dias de março e mais 7 dias referentes ao mês de abril, tá? E aí eu verifico, né? Que dia que é da semana esse dia 7, e se no dia 8, né, é um dia útil de trabalho, então ele retorna no dia imediatamente útil seguinte. Ah, mas esse dia 7 caiu num sábado, então o dia 8 é um domingo, e por ser domingo é um DSR, então ele volta dia 9. Tá? E aí por diante. Ah, caiu na sexta-feira, dia 7, só que esse colaborador, ele compensa a semana, não trabalhando no sábado, então ele volta no dia 10, tá? Então, sempre no dia útil seguinte, tá? ao término do período de descanso de férias, tá? E aí eu vou calcular que, como eu disse, são exemplos, tá? Então, férias de 19 até o dia 7, eu vou pagar lá os 20 dias. Olhem que no rodapé nós temos ali o salário base. Então, eu vou pagar 20. Salário base é como se fosse 30. Tá? Então, eu vou pegar o salário base, dividir por 30 e multiplicar por 20. Aí eu chego nesse valor. Vou pagar um terço que a Constituição garante a todos os trabalhadores, né? Então, vou pegar 1.880 e calcular um terço, dividir por 3, tá? Vocês precisam prestar bastante atenção. Se vocês tiverem aí uma calculadora, tá? Vocês vão ver. Vocês têm calculadora aí? Sim ou não? Sim. Se eu sair, minha ligação cai. Não tem problema. Mas aqueles que têm calculadora, por favor, façam esse cálculo na calculadora, 1.880 dividido por 3. Vocês vão ver que o valor que vocês vão encontrar como resultado será uma dízima periódica simples, tá? Por que uma dízima simples? Porque eu vou ter ali uma sequência de números 6. Então, vai dar lá 626, 626, 6666666. Então, o sistema de folha de pagamento, ele vai agir de acordo com o que a matemática nos ensinou. Se a terceira casa for igual ou superior a 5, ele vai arredondar a segunda. Entenderam? Sim. Então, tomem bastante cuidado quando forem calcular na mão, para não se deixar levar, né? Ah, deu 66, vou colocar 66. Não, precisa olhar sempre a terceira casa depois da vírgula. Se esse número for igual, vocês devem ter aprendido isso em matemática. Se a terceira casa for igual ou maior do que 5, eu vou arredondar a segunda casa. Tudo bem, Janaína? Professor, uma dúvida. Pois não. Na atividade que nós fizemos, foi colocado as faltas lá injustificadas para que nós pudéssemos ver se teria os 30 dias de férias, né? O direito aos 30 dias consecutivos. Se, por exemplo, se utilizou dessas faltas para fazer a folha de pagamento e descontou, é considerado como inválido ou não? Não. Tá. Desde que Porque seja certa, né? são situações diferentes, Janaína. No caso da folha de pagamento, foi um evento que aconteceu num determinado mês.
Então, não necessariamente esse colaborador tenha faltado os 5 dias naquele mês. Ou pode ter acontecido. Isso não invalida o cálculo, certo? Tá, não, tranquilo, então. Obrigada. Então, naquele mês, ele já foi penalizado pelas faltas. O que acontece aqui é uma nova análise que a legislação garante à empresa, mais uma penalização, caso esse número seja 6 ou maior que 6. Então, se ele teve 5 faltas, é só a título de informação mesmo, tá? Tá ok, então. Para não gerar penalidade. Se fosse 6, aí nós trabalharíamos aqui não com 20 mais 10, né? Mais 18 mais 6. Entendi. Não, é certo? porque na atividade lá tá realmente as faltas injustificadas. Eu entendi que fosse como para verificar, né, se tem os 30 dias ou menos de acordo com a tabela. E se fosse usado na folha de pagamento, por exemplo, se foi antes dele sair de férias esses dias, aí já foi descontado. Tem algum problema ou não, mas se não, tudo bem, então. Não, no caso, ele já foi, porque quando a gente trata de período aquisitivo, né, nós estamos falando de momento passado. Passado, sim. E não de momento presente, entendeu? Entendi. Por isso que eu voltei o slide aqui, para vocês verem que são informações que a pessoa do departamento de pessoal tem que buscar. Sim. O sistema já traz isso automaticamente, mas imagine que você estivesse fazendo na mão, né? Então, vamos imaginar antes dos sistemas. Como é que era feito isso? Não tinha sistema, era apenas feito com calculadora, então a pessoa do departamento de pessoal iria pegar, deixa eu avançar um slide, tá? O que a pessoa do departamento pessoal teria que fazer se não tivesse nenhum sistema à mão? Se tivesse só um Excel, tá? Ele teria que pegar a folha de pagamento de novembro, a folha de pagamento de dezembro, você entendeu? Olhar folha a folha e marcar se naquela folha de pagamento teve falta injustificada. Entendi. Como hoje nós temos um sistema tecnológico que tem códigos, né? Então, existe lá um código da rubrica falta injustificada, código 200. Né? Então, o sistema ele vai fazer uma varredura do mês 11, né? Da folha de pagamento do mês 11 de 2018 a 11 de 2019 e vai buscar toda vez que aparecer esse código 200 e vai somando. Entendi. Então, antes era feito na mão, agora o sistema faz automaticamente, entendeu? Entendi. E eu já trabalhei assim, Janaína, tendo que buscar as folhas de pagamento, tanto é que nós tínhamos o arquivo de folha de pagamento bem do nosso lado, porque tínhamos que consultar. Isso praticamente diariamente, né? Então, porque toda vez que tinha lá uma solicitação de férias, alguém tinha que ir lá, né, primeiro verificar qual é o período aquisitivo. É de 11 de 2018, aí eu ia lá na folha de 2018, mês de novembro, naquele empregado teve falta? Não. Vamos lá de dezembro, janeiro, você entendeu? As folhas de pagamento que eram impressas, elas ficavam, né, elas ficavam assim, muito surradas de tanto que a gente pesquisava. Você vê que dificuldade que nós tínhamos no passado, né, Janaína? Hoje está muito mais fácil. E hoje nós temos a comodidade, né? A comodidade de ter um sistema que faz por nós. Não é? Tudo bem, então? Obrigada. Então, aqui o cálculo de 20, né? Só lembrando desse cálculo aqui, porque que deu 67 e eu coloquei 66.
né? Então, lembrar que o sistema ele utiliza o conceito da matemática, né, de que dízima periódica, quando tem a terceira casa igual ou maior que 5, eu preciso arredondar a segunda casa. E aqui vem, né, o abono pecuniário, que é a venda, a conversão de 1/3 do direito de férias. Então, se ele tem direito a 30 dias, eu converto esses 30 dias, né, em abono pecuniário e calculo, obviamente, os 10 dias, né? Então, 20 mais 10 é o direito total que ele tem de 30 dias, tá? Pego o salário base, 2.820, né? Como eu estou trabalhando com dias, eu vou dividir esse número por 30 e multiplicar por 10. E aí eu chego no valor. E aí eu gostaria, mais uma vez, de pedir a gentileza para vocês de calcularem 1/3 de 940. Peguem 940 e dividam por 3. Vejam a dízima periódica que dá. Chegaram no número? 313,333333. Então, também é uma dízima periódica simples. Nós temos dízima simples e dízima composta. Tá? A dízima simples é quando o número se repete indefinidamente. No caso, 3. No anterior foi meia dúzia. Meia, 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 meia. Agora, se fosse 3, 4, 5, 6, 9, 0, tal, números diferentes, é uma dízima periódica composta. Tá? Nesse caso em particular, por ser uma dízima simples, vocês veem que a terceira casa ela é inferior a 5. Então, por ela ser menor que 5, eu mantenho a segunda casa intacta, íntegra, eu não arredondo. Tá? Por isso que é 33 e não 34, por exemplo. Entenderam? Entenderam, pessoal? Sim ou não? Sim. Ah, por favor, né? Então, observe, né? Só para a gente chegar num consenso, tá? Se eu somar, né, os 20 dias mais os 10, concordam que dá o salário base? Sim ou não? Sim. Então, 1.880 mais 940 vai dar exatamente 2.820. Tá? Se não houvesse abono, só houvesse férias, né? Se eu dividisse 2.820 por 3 para pagar 1/3 constitucional, eu teria o valor de 940. Façam esse cálculo, por favor. 2.820 dividido por 3. Vê se dá 940. Sim. Então, vocês devem ter aprendido lá na escola sobre prova real. Já ouviram falar nisso? Sim, somar os valores. Já. Então, se eu somar 1/3 constitucional das férias e 1/3 constitucional do abono, tem que dar exatamente 940, nem um centavo a mais nem a menos. Somem, por favor. O 1/3 constitucional das férias de 20 mais do abono, é isso, professor? Não, pega isso, 1/3 das férias, os 626,67, mais os 313,33. 940.
Você vê que dá exatamente, tem que dar o valor exato, entenderam? Entenderam ou não? Entendi. Agora, imagine se por algum motivo, fazendo o cálculo na mão, eu coloco lá no terço das férias 626,66 e eu não dou atenção ao arredondamento da segunda casa. O que iria acontecer? Tá faltando dinheiro. Está faltando 1 centavo, concorda? Sim. E aí o cálculo estaria errado, estaria incorreto. Eu não estaria pagando o direito que o colaborador tem, né? Então, é para vocês verem que não é simplesmente calcular, né, que vai dar a vocês a condição suficiente de entendimento. Eu preciso me cercar de todas as formas para que eu não deixe de pagar nem que for 1 centavo para esse colaborador. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Tudo bem, professor. Legal, Claudinez. Então, isso é importante, tá? Não é só saber calcular, né? Ter certeza de que aquele cálculo está exato, né? Não pode ter falhas, porque nós estamos trabalhando com o dinheiro das pessoas e nós não temos esse direito de errar, tá? Como esse colaborador ele tirou férias, né? Num período de março e abril, né, nós temos que... Bom, só continuando aí, INSS, vocês vão olhar a tabela, aqui é um exemplo, deu 9, mas o percentual pode ser maior, imposto de renda, então o importante é que vocês saibam, né, seguir a fórmula de cálculo dos descontos, né, saber que o salário de contribuição aqui embaixo, né, não é esse valor total aqui, ó, 3.760. Olhem que o valor é menor. Ah, por quê, professor? Porque a incidência de INSS é somente para descanso. Então, eu vou somar somente esses 2 primeiros elementos aqui, tá? Para o salário de contribuição. O abono pecuniário não tem desconto. Tá? Tanto é que a base do fundo de garantia também é a mesma do salário de contribuição, tá? Então, eu pego os 2.506,67, vou lá para a tabela do INSS e vou colocar aqui na referência o percentual que tiver lá na tabela. E vou calcular, né, de acordo com esse percentual, né? O fundo de garantia. Como eu disse, eu vou repetir o valor do salário de contribuição e vou calcular os 8%. No imposto de renda, eu vou pegar a mesma base do salário de contribuição, vocês vão deduzir, né, vão diminuir o valor do INSS já descontado, vão tirar os dependentes, né, e aí eu chego em 1.901,89. Aí fui lá para a tabela, vi que até 1903, né, não tem desconto, por isso que aqui fica em branco, e aqui eu só coloquei o imposto de renda só para dizer que eu tenho que passar pelo cálculo, mas no olerite da pessoa, do recibo, não vai, né, escrito lá imposto de renda, porque não vai ter o desconto. E aí, esse é o valor 3.534,40 que vai ser depositado na conta corrente do empregado, do trabalhador. Aí o cálculo da folha, né, só a título de curiosidade, né, de exemplo. Tá? Então, vou voltar um slide, tá? Ou melhor, 2. Tá vendo aqui, pessoal, que ele saiu de férias dia 19/3, né? Então, ele trabalhou até o dia 18, então ele vai ter direito a receber o salário de 18 dias. A
partir do dia 19 é férias, tá? Então, aí eu coloquei como exemplo algumas informações, se ele tivesse hora extra, DSR. Olha lá, Janaína, ó, teve 2 faltas no mês de março de 2020. Janaína? Oi, professor, desculpa, pode falar. Tá vendo aqui que ele teve 2 faltas? Sim. Então, mas aí foi correspondente ao mês de março. Então, nós estamos num período aquisitivo, calculando férias lá atrás. Então, essas Não, duas. eu Então, eu essas entendi. duas. Até mesmo porque o período aquisitivo é 30 dias antes das férias, né? Desculpa, o aquisitivo não, o documento, quando é entregue ao funcionário, é 30 dias antes das férias. Então, logo, as faltas é 30 dias antes das férias, né? Não, as faltas, elas precisam estar dentro do período aquisitivo para ser considerado, tá? Então, nesse caso aqui, essas 2 faltas vão ficar para o próximo período aquisitivo dele, quando for março de 2020, entendeu? Sim. Então, essas 2 faltas vão gerar 2 marquinhas para ele no período aquisitivo. Aí eu tenho o INSS, o imposto de renda, né? Do quê? Dos dias trabalhados. E aí eu vou gerar as informações de férias do mês. Então, a partir do dia 19 de março até o final do mês, ele ficou de férias 13 dias. É como se eu desmembrasse o recibo de férias em 2 meses. Tá? Então, é a mesma coisa de dividir esse recibo em 2, né, levando as informações, cada um com o seu mês em particular. Então, eu lanço lá as férias do mês, 1/3 constitucional também dos 13 dias, o abono pecuniário, eu vou lançar o total, né, porque o abono pecuniário ele é a venda, então eu não desmembro de um mês para o outro, é o mês específico da folha. Então eu vou lançar os 2 valores que estão lá no recibo. E vou lançar as férias do mês seguinte. Lembram que ele estaria de férias até o dia 7. Então, eu estou dizendo para a folha de pagamento, para a contabilidade, que 7 dias daquele recibo é referente ao mês seguinte, não ao mês de março. E vou lançar as férias pagas e o INSS que foi descontado. Então, se eu somar férias do mês até férias do mês seguinte, vai dar o mesmo valor desses outros 2 aqui, férias pagas e INSS das férias. É apenas um lançamento do recibo de férias. Eu não estou pagando de novo, nem estou descontando nada, além daquilo que já foi descontado. Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ah, muito bom. E aqui o rodapé, que normalmente aparece nos olerites. Primeiro rodapé, né, as informações do salário, e o segundo rodapé, né, que é referente às férias. Tá? Então, isso aí, normalmente, o colaborador, ele sente muita dificuldade, por quê? Porque são muitas informações num único olerite, ele fica meio perdido. E, invariavelmente, esse colaborador, ele vai até o departamento de pessoal para poder tirar essas dúvidas, né? Ah, mas estão me pagando. Não, pagando, dificilmente alguém vai reclamar que estão pagando a mais, né? Mas quando chega nesses descontos aí, né, normalmente há dúvidas, né? Por que está descontando de mim? Né? Então, há necessidade de saber explicar um holerite de férias, né, junto com a folha de pagamento, para que não haja dúvidas. Porque se nós formos pensar bem, né,
até onde está escrito imposto de renda, que tem lá um tracinho, essa é a folha de pagamento dele. Então, salário mensal, hora extra, DSR, adicional noturno, faltas, INSS, imposto de renda. Essa é a folha dele, que vai dar lá no final os 1.653,25. De férias do mês até imposto de renda das férias é apenas lançamento que a contabilidade precisa saber, porque a contabilidade ela vai receber uma informação que saiu X reais de dinheiro do caixa, né, da empresa, para pagar férias. Quando eu faço o recibo de férias, esse recibo eu faço em qualquer dia do mês, né? Então, esse recibo ele fica pendente na contabilidade, né? Não se contabiliza o recibo, se contabiliza o valor que vai sair, que vai ser depositado na conta corrente do colaborador. Quando a folha de pagamento é feita, aí sim que as informações vão para a contabilidade, né? E aí ela dá a baixa, né? Ela zera aquela pendência de saída de dinheiro para pagamento de férias desse colaborador. Entenderam, pessoal, como é que funciona a contabilidade da folha de pagamento? Entendeu? Claudinês. Nossa, tenho duas Oi, professor, Claudinês. entendi sim. Tenho duas Claudinês aqui, olha só. Você tem um clone, viu, Claudinês? Eu acho que sim, primeira vez, hein? Ah, agora assumiu uma. Janaína, entendeu? Entendi, professor. Jaqueline. Entendeu, Jaqueline? Luiz Felipe. Tranquilo, professor. Mirela. Então, eu gostaria de saber, com relação a 13º e férias, gerou alguma dúvida para vocês que a gente possa tirar agora? Com relação a cálculos? Por enquanto, não. Por enquanto, tranquilo. A gente vai fazer. Ah, vamos por partes, espera aí, vamos lá. Claudinessa, pode falar aqui, eu vou por ordem alfabética, tá? Não, eu falei que por enquanto tranquilo, professor. Ficou bem esclarecido para vocês, Claudinese? Folha de pagamento, 13º e férias? Sim, professor. Aí, até porque eu também salvo suas aulas. Aí, quando tô com alguma dúvida assim, a aula aí eu já tiro. Ah, então tá bom. Obrigado. Janaína, por favor. Folha de pagamento, 13º e férias. Não, professor, tá tranquilo. Acho que as dúvidas só surgem quando a gente vai fazer mesmo. Por enquanto tá tranquilo. Legal. Bom, Jaqueline está com problema de áudio. Luiz Felipe. Tá tranquilo, professor. Folha de pagamento, férias, 13º, foi tudo bem? E a Mirella? Ah, Sim, pois sim, não. professor. Legal, Luiz, obrigado. Mirella? Então, pessoal, Meu áudio tá travando, aí quando eu vou destravar o áudio, o Teams cai. tá bom, fica em paz, né? É que eu tenho que chamar por respeito a todos que estão aqui, tá? Mas fica em paz, qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Nada. Então, pessoal, aí nós temos a folha de pagamento do mês de abril, né? Que ele
como ele esteve de férias só 7 dias, ele vai ter direito a receber, né, os 23 dias do mês de abril. E aí é o mesmo cálculo, tá? O exemplo que eu trouxe aqui no mês de abril, ele não teve hora extra, não teve nenhum adicional, nem faltas, nem atraso. Então, aqui eu estou pagando os 23 dias, estou descontando aqui o INSS, não teve imposto de renda, tá vendo? As férias do mês, 1/3 constitucional, e as férias pagas, que é do mês de abril. Então, se eu somar 658 com 219,34, vai dar os 877,34. Então, os dois valores, eles zeram. Então, a folha de pagamento desse colaborador vai ser os 2.162 menos 194, que vai dar os 1.967,42. Tá? Então, esse aí... Não, peraí, esse não. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês é que existe uma sequência que eu achei mais lógica do que a sequência que o livro trouxe, né? Então, eu vi lá informações sobre admissão no meio do livro. Então, eu só queria que vocês entendessem que eu procurei trazer uma sequência como se eu tivesse contratando um empregado e ele passar por todas as situações, né? Então, de documentos, de registro, da parte de controle de frequência, uma trajetória um pouco mais lógica, né? Principalmente, né, eu tenho pessoas aqui que já trabalharam em RH, então sabe que essa sequência ela se torna mais lógica a partir do momento em que eu vejo lá registro, documento, controles de frequência, a primeira folha de pagamento, né? Então a gente destrinchou a folha de pagamento, né? Depois, o que normalmente vem primeiro, férias ou 13º? Né? Então, normalmente se vem o 13º, né? Posteriormente, né, as férias. Então, agora, o próximo conteúdo vai ser, né, de rescisão de contrato de trabalho, que é o momento em que esse empregado ele sai da empresa, seja por iniciativa própria, seja por vontade da empresa, tá? Então, queria saber se vocês concordaram com essa sequência, se foi um pouco mais lógica para vocês ou não. O que você achou, Claudinês? Janaína, pode falar. Janaína que já trabalhou em RH, né, Janaína? Já, professor, eu era assistente. Então, o que você achou dessa lógica que eu criei, né? Não seguir 100% a sequência do livro, mesmo porque todas as informações que tem no livro, né, eu pude passar para vocês aqui, né? Eu acho que ficou mais didático e mais fácil de assimilar. Você achou isso? Eu achei, porque, por exemplo, férias, principalmente férias, né? São vários recibos, né? Tem quando vai, quando volta, e se pegasse, por exemplo, direto por férias, ia ficar bem mais complexo de entender. E o livro tem uma certa dificuldade de explicar essa didática, né? Sim. Que legal. Luiz Felipe, o que você achou dessa sequência? Realmente, como a Janaína falou, facilitou mais. Você entendeu que ficou mais didático, menos didático? Sim, ficou mais didático. Ah, que legal. Pois não, Claudinense. Obrigado, Luiz. Pode falar, Claudinense. Meu ponto estava travando aqui, professor, mas eu achei bem mais fácil mesmo o jeito que o senhor explica. Eu tentei trazer uma lógica, né? Uma sequência um pouco mais na prática, como é que funciona nas empresas, mas sem deixar de lado o conteúdo, né? O que tem lá no livro está aqui
nas minhas aulas, né? Mas eu percebi que didaticamente estava um pouquinho complicado para vocês entenderem os cálculos em si, né? A forma de calcular. Então, por isso que eu queria esse feedback de vocês. Então, ficou mais tranquilo para vocês, né? Sim. Sim. Então, pessoal, é assim, será o próximo conteúdo rescisão de contrato, né? Tanto é que eu finalizo a disciplina com esse tema, né? Então, mas eu gostaria que vocês, né, tivessem desde o início da aula, né, falando sobre rescisão de contrato. Nós encerramos um conteúdo hoje de férias, né? Eu não queria mesclar dois conteúdos que são muito importantes e de rescisão é mais ainda. Por que que eu falo isso? Porque rescisão de contrato são 3 folhas de pagamento num único documento. Quando há rescisão de contrato, nós pagamos salário, nós pagamos 13º e nós pagamos férias, desde que tenha direito, lógico, né? Então, vejam, são 3 folhas de pagamento num único tema, chamado rescisão de contrato. Então, não queria confundir, começar pela metade, entenderam? Nós vamos ter 2 tipos de desconto de INSS, INSS de salário e INSS de 13º, e vamos ter também 2 descontos de imposto de renda, desculpa, 2 descontos de imposto de renda de salário e imposto de renda de 13º. Então, vejam, é muita coisa para se assimilar, então a gente vai precisar aí ter aí vamos dizer assim, um tempo maior para poder assimilar a rescisão de contrato. O que vocês acham? Janaína? Oi, professor. Vai ficar mais fácil para poder entender agora que a gente já pegou passo a passo de cada um. Então, porque a minha sugestão é a gente começar na próxima aula, né, já de cara com rescisão de contrato e aí até o final. O que vocês acham? Aí a gente vai precisar de umas 2 aulas para poder completar a rescisão de contrato. Não, pode ser, tudo bem, sem problemas. Concorda, Janaína? Concordo. Claudinessa? Concordo também, professor. Luiz Felipe? Sim, concordo, professor. Jaqueline? Levanta a mãozinha, Jaqueline, se você concorda. Então, pessoal, hoje eu vou dar esse tempo para vocês. Se vocês puderem pesquisar um pouquinho sobre rescisão de contrato, é sempre bom. Então, podemos combinar, então, na próxima aula a gente já começa de cara e já vai até o final com rescisão de contrato, tudo bem? Tudo Então, bem, professor. E eu coloco no grupo também para o pessoal procurar assistir a aula, não faltar, né? por favor, porque rescisão de contrato é muito importante para todos nós, entendeu? Então, seria interessante se a grande maioria, ou pelo menos aqueles que puderem assistir, vai ser de grande valor de conhecimento para eles também, tá bom? Você me ajuda, Janaína, a avisar? Ajudo sim, professor. Então tá bom, gente. Então, por hoje vou dar esse refresco para vocês, pensarem em folha 13º e férias, e na próxima aula a gente mergulha, né, no mundo da rescisão do contrato de trabalho, tá bom? Tá ok, obrigada, professor. Tá Bom bom, dia, professor. boa semana. Ótima terça-feira e uma ótima Tchau, semana tchau. para todos vocês. Um abraço, gente. Tchau. Obrigada para vocês também. Tchau.